Ele foi revelado num dos bairros mais humildes de Buenos Aires. Foi campeão do mundo aos 21 anos. Virou ídolo em 3 clubes diferentes, em 3 países diferentes. E agora tá a um passo de vestir a camisa do Flamengo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que Thiago Almada pode ser um dos reforços mais importantes da história recente do clube e por que ele é tão bom quanto dizem. Thiago Ezequiel Almada tem 25 anos, nasceu em Ciudadela, na Argentina, e foi criado em Fuerte Apache, o mesmo bairro que revelou o Carlitos Tevez. Com 1,71 metros, ele não impressiona pelo físico, mas sim pelo repertório técnico. É um meia ofensivo que pode jogar de camisa 10, de ponta esquerda, ou até como um médio que ataca pelo lado do campo. E olha que interessante, saiu do mesmo bairro que formou o Tevez. E olha que ele não decepcionou as expectativas. Tudo começou nas categorias de base do Vélez Sarsfield. Ele ganhou espaço no time principal muito jovem, virou titular ainda aos 18 anos e aos 20 já tinha mais de 100 jogos pelo clube. Isso é uma maturidade competitiva rara para a idade dele. E não demorou muito para o futebol internacional prestar atenção na criação de jogo, na velocidade e na visão de jogo desse garoto. Repara nisso. Ele não é um jogador que chegou estourando do nada. Ele construiu essa trajetória jogo a jogo, desde muito cedo. O próximo passo foi uma transferência para o Atlanta United, nos Estados Unidos, por 18 milhões de dólares. Na época, a maior contratação da história da MLS. E ele correspondeu. Foram 84 jogos, 26 gols e 26 assistências pelo clube. Numa única temporada, chegou a marcar 13 gols e dar 17 assistências, sendo eleito um dos 3 melhores jogadores da competição naquele ano. E foi justamente nesse período que ele foi convocado pela Argentina para a Copa do Mundo do Catar. E voltou para casa campeão do mundo. Repara no número: 13 gols e 17 assistências numa única temporada. Isso não é estatística de coadjuvante, é estatística de protagonista. Depois disso, ele chegou ao Botafogo como a transferência mais cara da história do futebol brasileiro até aquele momento, algo em torno de 137 milhões de reais. E mesmo ficando pouco tempo no clube, foi um dos protagonistas da conquista do Campeonato Brasileiro de 2024 e da Copa Libertadores daquele mesmo ano. Em poucos meses, já tinha virado ídolo da torcida alvinegra. Ele ficou pouco tempo no Botafogo, mas o suficiente para ser lembrado como um dos responsáveis diretos por um dos anos mais gloriosos da história do clube. Em seguida, foi para o futebol francês, defendendo o Lyon a partir de janeiro de 2025. Foram só 6 meses, com 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Uma passagem curta, ainda mais afetada pelos problemas financeiros graves que o clube enfrentava na época. Mas o próximo destino mostrou o real valor dele. Em julho de 2025, chegou ao Atlético de Madrid, contratado pessoalmente com o aval do Diego Simeone. Ele chegou como substituto natural do Angel Correa e passou a dividir elenco com outros argentinos de peso, como o Julián Álvares, Rodrigo de Paul e Nahuel Molina. Isso mostra o nível de reconhecimento dele. O próprio Simeone, um dos treinadores mais exigentes da Europa, foi atrás dele pessoalmente. E agora vem a parte mais importante. O que faz o Thiago Almada ser tão especial em campo? Primeiro, o passe em profundidade. Ele identifica brechas na defesa adversária e lança os companheiros com bolas que rompem a linha defensiva. Segundo, o jogo associativo. Ele não é um jogador que decide sozinho. Ele facilita o jogo de quem está ao redor, elevando o nível técnico coletivo. Terceiro, essa visão de jogo clássica do enganche argentino. Ele gira o corpo e mapeia o espaço antes mesmo de receber a bola. Quarto, a versatilidade posicional. Joga de camisa 10, de ponta esquerda, ou até ajudando na construção mais recuada, perto dos volantes. Quinto, a capacidade de conduzir e progredir com a bola. Chegou a ser apontado como um dos melhores da MLS em condução e passes para o terço final do campo. E sexto, a finalização de média e longa distância, arriscando chutes de fora da área com categoria. Agora, para manter o equilíbrio da análise, fisicamente, ele é um jogador franzino, de estrutura mais frágil, o que pode ser um desafio contra a intensidade física do futebol brasileiro.
Mas isso não te impediu de ser decisivo em ligas físicas como a MLS. E como ele se encaixaria no Flamengo? A ideia não é que ele substitua o Arrascaeta, e sim que os dois se complementem. Enquanto o uruguaio se destaca por decidir jogos e participar diretamente de gols, o Almada tem um perfil mais associativo e de construção. Ele pode atuar próximo aos volantes na construção, ou avançar entre as linhas, criando jogadas para os atacantes. E o estilo de passe vertical dele combina muito bem com as movimentações de ruptura de jogadores como o Pedro, criando triangulações rápidas. Não é sobre tirar o protagonismo de ninguém, é sobre destravar ainda mais o ataque do Flamengo com outra peça de altíssimo nível técnico. Campeão do mundo, campeão da Libertadores, um dos melhores jogadores recentes da MLS, e agora, possivelmente, reforço do Flamengo. Se esse acordo sair do papel, o torcedor rubro-negro pode estar prestes a ganhar um dos meias mais completos e inteligentes da América do Sul. Deixa nos comentários. Você está confiante com essa possível contratação? Então, vamos recapitular tudo o que a gente viu até aqui. Thiago Almada saiu de um bairro humilde de Buenos Aires, o mesmo que revelou o Carlitos Tevez, e construiu uma carreira sólida desde muito jovem, com mais de 100 jogos pelo Vélez Sarsfield, antes mesmo dos 20 anos. Foi para MLS numa transferência recorde, virou um dos melhores jogadores da liga, e ainda por cima, voltou para casa como campeão do mundo com a Argentina, no Catar. Depois, chegou ao Botafogo como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro até aquele momento. E em pouquíssimo tempo, já tinha conquistado o Brasileirão e a Libertadores, virando ídolo instantâneo da torcida alvinegra. Passou por um período mais turbulento no Lyon, mas se recuperou rapidinho ao ser contratado pessoalmente pelo Diego Simeone, um dos treinadores mais renomados e exigentes do futebol europeu, para vestir a camisa do Atlético de Madrid. E, tecnicamente falando, a gente viu que não é à toa que ele chama tanta atenção. O passe em profundidade, a capacidade de jogar de forma associativa, aquela visão de jogo clássica de enganche argentino, a versatilidade posicional, a condução de bola e ainda a finalização de média e longa distância. É um pacote completo, de um jogador que, mesmo fisicamente mais frágil, sempre conseguiu se destacar em ligas de alta intensidade. E o mais importante, no Flamengo, ele não chegaria para disputar espaço ou substituir ninguém. Chegaria para somar, para formar uma dupla de criação com o Arrascaeta que poucos times no mundo teriam condição de ter. Um jogador que facilita o jogo dos companheiros, que enxerga espaços que a maioria não vê, e que pode elevar ainda mais o nível ofensivo de um time que já é um dos mais fortes do continente.